Esse salmo, ele é um salmo muito lindo. E ele é um salmo que compõe uma coletânea dos cânticos de romagem, ou dos salmos dos degraus, que começa no Salmo 120, se você quiser ler na sua casa, e ele vai até o 134. Todos esses salmos, eles eram entoados em épocas do ano, aonde as caravanas saíam das aldeias, das cidades do interior, daqueles lugares mais longínquos, e vinham adorar a Deus nas festas em Jerusalém, nos dias de festa em Jerusalém, em Israel. E esses dias, eles eram de grande aglomeração na capital de Jerusalém, como por exemplo a festa dos Pentecostes, festa dos tabernáculos, a Páscoa. Essas festas traziam uma grande aglomeração de pessoas para Israel. Na medida que esses viajantes eles iam subindo para Jerusalém, e por isso alguns teólogos vão dizer que é o cântico dos degraus, porque eles vão realmente subindo, porque Jerusalém, se não me falha a memória, ela está em média de 800 metros de altitude a nível do mar. Então ela fica no alto de uma montanha, e conforme essa caravana de peregrinos, de viajantes, eles vão subindo, eles vão se aproximando de Jerusalém, eles iam cantando pelo caminho, né, esses salmos. E eles iam cantando numa certa forma de espantar o horror, porque esses caminhos, eles escondiam muitos perigos, e é isso que esse salmo vai falar, sobre um dos perigos de vacilar o pé, de escorregar, de tropeçar, e também perigos de salteadores, como por exemplo na parábola que Jesus conta daquele homem que estava pelo caminho e foi atacado por bandidos. Passou um levita, passou um sacerdote, o bom samaritano. Então, o caminho escondia muitos perigos, e esses homens e mulheres, essas comitivas, eles iam cantando esses salmos para adorar a Deus, e também, de uma certa forma, para o tempo passar mais rápido. E o Salmo 121 era um desses cânticos que os viajantes entoavam a Deus pelo caminho. O salmo que nós lemos, ele tem duas coisas que para mim são centrais. Primeiro, é uma pergunta muito interessante, que está no versículo 1, e depois ele é um salmo recheado da palavra guardar. Dá uma olhadinha aí, dá uma corrida de olho aí, e você vai ver em vários versículos essa palavra. Uma palavra que Deus guarda o seu povo, guarda Israel, mas também guarda você. A pergunta que ele faz no primeiro versículo é: eu elevo os meus olhos para os montes. Qual é a pergunta? De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E o interessante é que ele mesmo pergunta e ele mesmo responde, dizendo que o socorro que ele precisa não vem dos homens. O socorro que ele precisa, os amigos que estão junto na caravana, na comitiva, não podem ajudá-lo. O socorro que ele precisa não vem da ciência ou do poder econômico, nem tampouco dos recursos humanos. Ele não vem o socorro dali. E aí ele responde dizendo: o meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você está precisando de alguma coisa? Está tudo certo na sua vida? Não tem nada de errado? Aí se você precisa de algo, saiba que o seu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Quando nós lemos esse salmo, nós encontramos aqui também, nas entrelinhas, um sentimento de cerco. E todos nós, por um momento ou outro, um dia, uma fase longa ou curta da vida, nós já passamos por esse sentimento de uma hedionda dominação. Parece que para onde a gente olha só vem problema, o dia anoitece e amanhece, é um problema atrás do outro, é um agigantamento de problemas, e quando você menos espera, você está sem força. Quem aqui nunca passou por esse sentimento de parece que eu estou cercado, eu não consigo mais nem ver a luz do sol, é só problema que está acontecendo na minha vida, de onde me virá o socorro? E talvez você que veio aqui nessa noite esteja passando exatamente por isso.
por essa sensação, parece que eu estou sendo pressionado por todos os lados e eu não vejo uma saída. É um sentimento de sítio, de cerco. Esse agigantamento das dificuldades parece que nos sufocam. Parece que nos sufocam. E existem pessoas, irmãos, que passam, pasmem, a vida toda com esse sentimento. A vida toda. Eles até elaboram planos, questões, logo fogem. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aquela ânsia. E agora? Os mais antigos vão entender: quem poderá nos defender? E agora? O que eu faço? E vem como um estalo na mente dele um pensamento: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não tem situação humana impossível para Deus. Não há nada impossível, e o salmista substitui esse sentimento tão pesado que tenta nos oprimir para baixo, e como se ele puxasse o fôlego, ele diz: o meu socorro vem. Eu tenho alguém que guarda a minha vida, eu tenho alguém que vela por mim, que sabe aonde eu estou, e ele vai entrar com o socorro. Mas o que significa essa afirmação? Você já parou para pensar? Agora, nessa afirmação, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Primeiro, antes de mais nada, irmãos, ela define uma relação pessoal com Deus. Não envolve terceiros. Não envolve terceiros. O salmista está batendo no peito dizendo: o meu socorro vem do meu Senhor. É o meu socorro e o meu Senhor. Ele não está dizendo sobre o teu, ele está falando do dele. E isso é muito importante, irmãos, porque, como eu disse, cada qual individualmente foi criado por Deus com a capacidade de pensar, de raciocinar, e muitas vezes nós estamos colocando a nossa esperança em coisas e pessoas que não é Deus, E o salmista logo diz: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Nós precisamos descobrir quem é o nosso libertador, quem é o nosso ajudador. Você tem depositado a sua confiança em quem? Na força do seu braço? Na sua inteligência? Naquele financiamento que o banco pode ou não aprovar? Na venda daquele imóvel que pode ou não acontecer? Naquele bônus de salário que pode ou não vir na sua conta? Em quem ou no que nós estamos contando como socorro das nossas vidas? E eu vou dizer para você, meu irmão, que se o seu socorro não for o Senhor, você pode se frustrar, e de uma maneira muito real. Mas se o seu socorro for o Senhor, mesmo que a situação seja contrária, ela acontece ao seu favor, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Por isso o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. E nós precisamos lembrar o nosso coração, porque frequentemente nós nos esquecemos, primeiro, de quem é o Senhor que nós servimos, quem Ele é, e depois que Ele pode sim nos socorrer. E isso, irmãos, me leva a uma outra parte desse texto que me faz pensar no porquê Deus pode nos socorrer. Você já se fez essa pergunta? Por que Deus pode me socorrer? Talvez você esteja fazendo tantas perguntas e não encontrando nenhuma resposta. Se faça essa pergunta hoje: por que é que Deus pode ser o meu socorro? Por que é que Deus pode me socorrer? Se questione quanto a isso. E o Salmos vai responder do porquê Deus pode ser o nosso socorro. Em primeiro lugar, Deus pode ser o nosso socorro porque Ele é onipotente. Ele é onipotente. Não há fraqueza em Deus. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. O céu e a terra existem não porque vieram a existir por iniciativa própria. O céu e a terra existem não por causa de uma explosão que aconteceu e a vida surgiu a partir disso, de gases que foram se acumulando, se condensando e explodiram e tudo existiu.
O autor de Hebreus diz que pela fé nós sabemos que foi Deus quem criou o céu e a terra. Esse vasto universo não surgiu por geração espontânea ou pela evolução que levou milhões e milhares de anos. O Deus onipotente, do nada, criou tudo. Pelo poder da sua palavra, ele chamou à existência aquilo que não existe. E algumas pessoas chegam a dizer que o universo é infinito, outros já dizem que ele tem por volta de 90 bilhões de anos-luz de circunferência, mas algo é claro que dizem os cientistas que existem 10 vezes mais estrela no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos do planeta. E a palavra de Deus vai dizer que Deus conhece todas as suas estrelas, os seus exércitos, e que ele chama uma por uma pelo próprio nome, e todas elas se apresentam diante de Deus como um exército enfileirado na presença do seu general. Nós não sabemos quantos metros cúbicos, volumes cúbicos existem de água nos mares, oceanos, rios, fontes e nascentes, mas a palavra de Deus diz que ele mediu com a concha da sua mão todas as águas do mundo. Deus é o Criador soberano e ele é o meu socorro. O meu socorro vem do Deus onipotente que criou o céu e a terra pelo poder da sua palavra. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Tem algo na sua vida que parece ser impossível? Deus, com apenas uma palavra, é capaz de trazer à existência aquilo que parece impossível. Em segundo lugar, porque nele não existe fraqueza alguma. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas o nosso Deus, versículo 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Deus que nós servimos não tem nenhuma fraqueza ou necessidade humana. Todos os heróis, todos os outros deuses com D minúsculo que foram criados pela mente humana parecem ter superpoderes, mas junto com os seus superpoderes eles têm também as suas fraquezas. E inimigos que os afrontam e por muitas vezes os derrotam. Nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus nunca empatou uma batalha. O nosso Deus não tem nenhuma necessidade ou fraqueza humana. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele não sente fome, ele não sente frio, ele não adoece, ele é o Todo-Poderoso. O meu socorro vem de quem não tem nenhuma fraqueza. Ele não dorme, ele não dormita. Por que é que eu e você dormimos tranquilo? Porque nós temos um Deus que não dorme e que cuida de nós. O que é que a palavra do Senhor de Deus nos fala? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas são novas a cada manhã. Todo dia Satanás tem uma armadilha pronta para acabar com a sua vida, para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua família, mas a misericórdia de Deus se renova todos os dias, pois o guarda de Israel não dorme, o nosso Deus não tira cochilo, e é Ele quem cuida de nós, por isso nós podemos dormir tranquilo. De dia, versículo 6, não lhe fará mal o sol, e de noite a lua também não lhe fará mal nenhum. Oh, meus queridos, em terceiro lugar, é porque Deus é o meu protetor. Fale para você mesmo, Deus é o meu protetor. Deus é o meu protetor. Versículo 5, o Senhor é quem guarda quem? Leia aí na sua Bíblia. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Como eu disse, esse salmo está dominado pela palavra guardar, que significa manter, vigiar, assistir cuidadosamente. Alguém que cuida, que protege, que vela, que está de olho.
que está cuidando, como um pai e uma mãe que cuidam de um bebê recém-nascido, assim é o Senhor. O Senhor é quem guarda Israel. Nós vimos no versículo anterior, versículo 4. O meu protetor, Ele é o meu protetor, Ele guarda você de todo mal, diz a Escritura Sagrada. Ele guarda você. Nós podemos confiar nele. Por que nós podemos confiar nele? Porque Ele está próximo, solidário, atento às nossas necessidades. E o salmista vai além e diz assim: Ele é inerredável como uma sombra. Você já conseguiu dar um passo mais ligeiro que a sua sombra? É óbvio que não. Ele está junto com você. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco, sempre conosco. Em quarto lugar, eu posso confiar em Deus, pois é Ele próprio quem me protege de algum mal. Mas de algum outro tipo de mal não. É isso que diz o texto? Ele nos protege de todo mal. Todo mal. Qual mal tem afligido a sua família? Qual mal tem aterrorizado seu coração? É uma saúde, é algo físico? É emocional? É espiritual? O que é que tem lhe causado terror? E a palavra está dizendo, não é o pastor Diego, é a palavra. Versículo 7, o Senhor guardará você de todo mal. De todo mal. Ele guarda você de todo mal. Às vezes acontece alguma coisinha aqui, um escorregãozinho aqui ou ali, mas é o mínimo, porque o Senhor nos guarda de todo mal, guardará a sua alma. Eu quero terminar dizendo para vocês qual socorro nós podemos esperar do Senhor hoje. Deus é o nosso socorro. Ele prova através da sua palavra que Ele pode nos socorrer. E agora eu quero dizer para você qual socorro nós podemos esperar do Senhor. O primeiro deles é o socorro moral. Versículo 3. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Essa expressão, pés vacilantes, ou resvalar os pés, está intimamente ligada com uma queda moral nas Escrituras. Por isso nós vamos encontrar aquele versículo que diz: quem cuida está de pé, cuide para que não caia. O próprio salmista vai escrever no Salmo 73, versículo 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E por que o salmista quase resvalou? Por que o salmista quase caiu? Por que ele quase se desviou? Versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. No versículo 18 está escrito assim: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. É o mal moral, é a queda moral, é a inveja, é a arrogância, é o orgulho, é a cobiça. É um mal moral. E o salmista está dizendo que Deus não permitirá que os nossos pés vacilem. E o que é que faz resvalar o pé? O que é que faz alguém tropeçar? Ou como diz lá no oeste, levar um tropicão? Você já parou para pensar? E eu estava pensando nisso. O que é que faz a gente tropeçar, cair, resvalar? E começando do princípio, a imaturidade. Você já viu uma criancinha que está na transição de gatinhar para caminhar? Ela não gatinha, ela gatinha bem, mas caminha mal e quer correr. O que acontece? Ela cai. Assim é uma pessoa que é imatura espiritualmente. Como Paulo disse para a igreja, não pude falar com vocês como pessoas adultas, mas tive que falar para vocês como pessoas, como crianças na fé. A imaturidade espiritual nos leva a sempre tropeçar e cair. Tropeçar e cair. Porque muitas vezes queremos correr, mas
não entendemos que a nossa condição ainda é de nos agarrarmos na mão do Pai e dizer: Pai, me ajuda a caminhar, me ajuda a prosseguir. Em segundo lugar, o que nos leva a tropeçar são os atalhos. São os atalhos. Geralmente nós pegamos atalhos para chegar mais ligeiro aonde a gente quer chegar. Não tem um atalho aqui. Meus irmãos, o Google Maps e o Waze já me colocou em cada furada. Em cada furada. Quando eu vim de Brasília para cá, que eu vim de moto, eu me perdi, acabou a bateria do celular, e aí eu coloquei no GPS da moto. Gente, ela me colocou por umas quebradas ali em Joinville. Para adiantar o caminho, eu quase me arrebentei. Falei, eu vou fazer quase 2.000 quilômetros, não vou cair. Chegando em casa, eu vou cair. Então, muitas vezes, nós queremos chegar adiantado, nós queremos cortar algumas etapas, pegar atalhos na nossa vida e acabamos tropeçar. Por quê? Porque os atalhos escondem perigos, armadilhas, covas abertas, pedras soltas. Todos aqueles que se desviam do caminho que é Cristo e pegam atalhos para serem felizes, acabam tropeçando, resvalando o pé e dando com a cara no chão. Por isso hoje Jesus está dizendo, se você pegou algum atalho, pare. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Inicie agora um caminho de volta para Jesus. Esse atalho pode matar você. Terceiro lugar, a falta de atenção. Certa vez, eu me lembro de uma aula de filosofia, o professor me falou o seguinte, contando uma história sobre duas raposas. Uma se contentava com o que a vida lhe dava, a outra não. E essas raposas gostavam muito de comer uva no parreiral. E uma sempre comia as uvinhas que caíam pelo chão. E a outra não, esperta, com o narizão apontado para cima, sempre escolhendo os melhores cachos. Só que numa dessas, essa que andava com o nariz para cima, esquecendo-se de olhar para baixo, caiu numa cova e morreu. Então é trágico. A falta de atenção. Jesus é o caminho, sim ou não? Mas ele próprio disse também que ele sendo o caminho, ele é a porta, e essa porta é estreita, e esse caminho é estreito. É necessário, mesmo estando no caminho que é Cristo, atenção, para não nos desviarmos, nem para a direita e nem para a esquerda. Meus irmãos, assim como o caminho que os viajantes faziam até Jerusalém exigia deles atenção, a nossa jornada da vida exige atenção. Nós podemos tropeçar, machucar pessoas, ferir pessoas. A nossa caminhada exige atenção e cuidado. Por isso a Bíblia vai dizer, aquele que cuida está de pé, cuide para que não caia. Jesus disse para os seus discípulos, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Atenção, nós precisamos estar atentos, porque o inimigo chega de pantufa, o inimigo chega sem fazer barulho, sem fazer estardalhaço, ele vai se aproximando devagarzinho, e se nós não estivermos atentos, nós somos pegos de surpresa. Mas em quarto lugar, a falta de preparo nos leva a cair, a falta de preparo. Quantas pessoas já escalaram o Monte Everest? Do tanto que já tentou, muito poucas pessoas conseguiram subir no topo do mundo. Mas uma coisa elas têm em comum, todas que conseguiram porque se prepararam. E não se prepararam um dia antes ou um mês antes, são anos de preparação para uma subida e descida que levam alguns dias. E muitas vezes nós não estamos nos preparando como um maratonista, e a Bíblia vai falar sobre isso, sobre um maratonista que vai entrar em uma corrida. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar. Quantos crentes nós conhecemos que não se prepararam com antecedência e foram derrubados pelas lutas?
derrubados pelas pedras no caminho, situações que eram completamente contornáveis e fáceis de se resolver, não foram resolvidas porque aquelas pessoas não estavam preparadas para enfrentar aquele problema. O que é a preparação para o cristão? Oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, uma busca pessoal e individual pelo Espírito Santo. Não apagueis o fulgor, o fogo do Espírito. O amor em estar na casa de Deus, pelas coisas de Deus. Tem gente que deveria realmente sair da igreja, porque ele é um inimigo da igreja, fala mal da liderança, fala mal dos seus amigos, fala mal do pastor, fala mal da própria igreja. É um terrível a falta de amor que as pessoas têm pela casa de Deus. Não buscam um fervor espiritual em participar dos cultos, parece que é um peso aprender mais da palavra de Deus, e aí de repente a vida vem, e quando a vida vem ela te derruba. E quando um testemunha de Jeová bate na sua porta, você faz duas coisas: ou você se esconde, ou você toma um lé de falsa teologia. Quando um mormon bate na sua porta, duas coisas você faz: ou você corre para debaixo da cama, ou você leva um lé de falsa teologia e doutrina, porque você não se prepara. E se nós queremos conquistar algo e receber algo de Deus como igreja, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. E a preparação é antecipada. Meus irmãos, a falta de preparo tem feito muitos crentes resvalarem os seus pés. Casamentos sendo destruídos por falta de preparo, famílias sendo destruídas por falta de preparo, homens e mulheres caindo, sofrendo em quedas morais que mancham a vida e a alma por falta de preparo. Mas louvado seja Deus, pois Ele é um socorro bem presente para aqueles que precisam. Se você precisa de um socorro, o Senhor está aqui. A palavra dele no Salmos 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Se você caiu, tenha calma. O Senhor não está com as mãos amarradas para que não possa estender e levantar você. O chão não é o seu lugar. Deus quer colocar você de pé. Eu quero me estender um pouquinho e falar sobre esse socorro emocional e espiritual que nós podemos receber do Senhor. Versículo 7. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. Meus irmãos, isso é lindo. Deus nos guarda de todo mal externo, mas também não deixa o nosso coração sem blindagem. Ele nos protege. A palavra de Deus diz que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Mas Ele também blinda o seu coração. Ele blinda a sua alma. Nós não ficamos com o nosso interior vulnerável. A nossa psique, as nossas emoções, a nossa alma também são alvos da proteção de Deus. E por quê? Porque a nossa psique, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso coração também são alvos dos ataques do inimigo. E Deus protege a nossa alma. Deus guarda o nosso coração. O Senhor pode ser a nossa couraça psíquica. Quantas pessoas, irmãos, quantos crentes que estão aí vivendo em depressão. Meu irmão, se agarra com Jesus. Você precisa de Jesus. Tem gente tratando problema espiritual com psicanalista, problema espiritual com psicólogo, problema espiritual com psiquiatra. Remédio não resolve vida espiritual. Deus guarda a nossa alma. Ele se importa com a nossa alma. O Senhor é a armadura de defesa contra todos os ataques do maligno, seja qual for o ataque que você possa ter recebido. Talvez você veio aqui hoje com a sua alma magoada. Meus irmãos, com a sua alma cheia de remorso. A Bíblia fala que remorso
no grego, significa cheiro de ovo podre. Como é que você vai exalar o perfume de Cristo se a sua alma está fedendo? Mas o Senhor se importa com a sua alma. E Ele quer limpar a sua alma. Ele é Deus também quando nós vamos dormir. É o mesmo Deus que guarda você quando você levanta, toma o café e sai para ir para o trabalho. É o Deus que te recebe em casa de braços abertos. Ele leva você para o trabalho, fica contigo e vem com você. Ele é o nosso Deus, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Deus está sempre conosco, Ele é o Deus da ida e da vinda. Ele nos acompanha em todo o percurso. Ele é o único onipresente. Ele já está lá. Ele já está lá. Oh, meus irmãos, esse nosso viver nos impõe lutas e conflitos que sozinhos nós não somos capazes de vencer. Mas quando nós esperamos em Deus, quando nós esperamos o socorro do Senhor, até nas questões do cotidiano, Deus se posiciona ao nosso favor. Eu quero encerrar fazendo outra pergunta. Quando é que Deus pode nos socorrer? Talvez você esteja pensando, pastor, eu preciso de um socorro. Eu estou com o meu psicológico abalado. Eu estou com a minha alma aflita. Ou eu cometi um deslize, uma queda moral, um orgulho, um sentimento depravado. Eu tropecei e caí. Eu me afastei, eu me desviei, eu quis pegar um atalho, eu preciso. Mas quando é que Deus pode me socorrer? E é importante nós lembrarmos alguma coisa. Primeiro, que o socorro vem quando nós olhamos para a direção certa. Qual é a direção que eu devo olhar? Para além das montanhas. Qual o problema você está enfrentando? Existe um Deus maior do que esse problema. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que é maior do que o meu problema. O que é um gigante? É tudo que é aquilo que a gente pensa que é maior do que nós. Lembra de Davi? O gigante botou medo em um exército todo. Mas Davi não teve uma alucinação, ele teve fé. E fé não é ilusão, fé é visão antecipada. Davi olhou e falou, quem é este incircunciso? Enquanto todo mundo estava medindo o gigante a palmos, vendo, nossa, que pesado o capacete dele, que tamanho dessa lança, a couraça. Davi olhou e disse assim, quem é esse que não tem pacto com Deus? Eu vou entregar você para as bestas da terra. Hoje mesmo você vai cair na mão do meu Deus que é vivo. O meu socorro vem do Senhor. Em segundo lugar, Ele nos socorre quando nós entramos na presença dEle com o sentimento certo. Confiança. O meu socorro vem. O meu socorro vem. Não é que Ele pode vir, Ele virá, talvez. Não, o meu socorro vem do Senhor. Fale isso para o seu coração. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Independente da circunstância, independente da economia, independente de quem esteja no governo A ou B, o meu socorro depende daquele que é soberano. E Ele vem do Senhor. Mas em terceiro lugar, você pode receber esse socorro quando espera pelo tempo certo. Qual é o tempo certo, pastor? Versículo 8. Desde agora e para sempre. Qual é o tempo para você receber o milagre do Senhor? É hoje, é agora, é desde agora. Qual é o momento para você receber uma injeção de ânimo do Senhor? É hoje, é agora. Qual é o momento de eu ser cheio do Espírito Santo? É hoje, é agora. O meu socorro vem do Senhor desde agora e para sempre. Oh, meus irmãos, mas sabe qual que é o problema? O problema é que nós muitas vezes estamos igual o faraó do Egito. Dentre uma das pragas, veio uma praga muito feia de rãs. Imagine rã por todo o Egito. Por cima das comidas, é o bicho nojento. E Moisés chegou para o faraó, parafraseando o que está escrito lá em Êxodo capítulo 8.
e disse: quando é que você quer que o Senhor mande embora essa praga? Se fosse talvez eu e você dizer: é hoje, agora. Mas Faraó disse: amanhã. Ele preferiu ficar mais 24 horas no meio da imundícia. Convide o Senhor Jesus para morar na sua vida, desde agora e para sempre. O momento da fé é aqui. O momento da fé é agora. É agora o momento da fé. Nós temos então, irmãos, uma perspectiva de vitória constante quando nós confiamos no Senhor. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Desde agora